A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer mais um verso da Bíblia, um versículo por dia. E o verso que nós vamos meditar hoje é 1 Tessalonicenses 5,17, um dos versos pequenos em termos de tamanho na Bíblia, mas que tem uma profundidade muito grande. Só tem 3 palavras. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é a melhor prática espiritual que nós podemos ter de comunhão com Deus. Falar com Deus, orai sem cessar. E eu quero falar um pouquinho para a nossa meditação sobre oração. E nós vamos meditar quando nós devemos orar, não é? Quando que devemos orar, para que devemos orar, como devemos orar e por quem devemos orar. Nós vamos meditar nessas 3 aspectos, ou 4. Quando devemos orar, para quem devemos orar, como devemos orar e por quem devemos orar. Vamos lá, quando devemos orar? Lucas capítulo 18, verso 1 diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quando nós devemos orar? Orar sempre. É a primeira coisa. Sempre, sempre. Todos os dias nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus. Segundo ponto, orar em todo o tempo. Efésios 6,18 diz: orando, depois de colocar toda a armadura de Deus, né? Orando em todo o tempo e vigiando nisso com toda súplica e oração. Orando em todo o tempo. Então, orar sempre, orar em todo o tempo. E o verso que nós lemos: orai sem cessar. Então, quando nós devemos orar sempre. Devemos orar em todo o tempo, devemos orar sem cessar, sem parar. Devemos orar e orar e orar. Para que devemos orar? De acordo com Mateus 26:41, diz: orai para que não entreis em tentação. Muitos crentes caem na tentação, muitos crentes pecam porque esquecem de orar para que não entreis em tentação. Mateus 5:44 diz: orai pelos que vos perseguem. É bom que o crente não tenha ninguém que o persiga, mas quando a gente procura agradar a Deus, sempre vai ter aqueles que nos perseguem. O que nós fazemos? Oramos por ele. Orai pelos que vos perseguem. E Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros. Então nós devemos orar para não entrarmos em tentação, devemos orar pelos que nos perseguem e devemos orar uns pelos outros. Como devemos orar? Em Mateus 6:9, Jesus disse: vós orareis desse modo: Pai nosso que estás no céu. Devemos orar o Pai Nosso. Muitos crentes se esquecem de orar o Pai Nosso, nunca falam com Deus em oração através do Pai Nosso. De vez em quando, de tempo em tempo, todos os dias nós deveríamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que oração maravilhosa, não é? Devemos também orar com perseverança. Paulo diz: perseverai na oração, Colossenses 4:2. Perseverai na oração. E devemos orar, meus amados irmãos, com fé. Muita gente ora apenas por orar, esquece de pedir com fé. O segredo da oração é acrescentar a fé. Muitas coisas nós pedimos e não recebemos porque nos falta fé. Mas Mateus 21, versículo de número 22, um verso que eu amo, diz assim: e tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Tudo que nós pedirmos em oração crendo,
receberemos. Como é maravilhoso orar pedindo. Agora, por que nós devemos orar? Muito bem, João 17, nós temos um capítulo inteiro da oração de Jesus, chama oração sacerdotal. Em João 17, Jesus nos ensina algo importante. Primeiro, devemos orar por nós mesmos. Do verso 1 ao 8, Jesus orou por si mesmo. Depois, Jesus orou pelos seus discípulos. Ore pelas pessoas mais próximas, ao seu redor. Ele diz, não rogo pelo mundo, mas rogo por esses. Não é? E aí, finalmente, Jesus orou no capítulo 17, verso 20, por aqueles que hão de crer na palavra de Deus. Então, orar por nós mesmos, orar pelos que estão próximos de nós, e depois você ora pelo mundo inteiro. Amém? Com isso, nós terminamos essa pequena palavra sobre oração. Lembre, orai sem cessar. E eu quero dizer, acione o nosso canal no YouTube, Pastor Eugênio Piacentini, comentário bíblico. Nós estamos comentando toda a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Se você entrar lá e clicar no playlist, você vai achar os livros em pastas, de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis até 2 Samuel. Que Deus te abençoe. Logo em breve concluiremos todo o comentário.